Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. PVBI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do setor de lajes comerciais. É um fundo que foi lançado no mês 7 de 2020, ele é de base R$100. VBI é a gestora, ele é mandato renda e possui uma liquidez altíssima. Atualmente ele está negociando uma média de 2.500.000 por dia. É um fundo para investidores em geral, tem nota 4 de 5 no site, faz parte do IFIX com 0,86% e conta atualmente com mais de 10 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,83. Isso significa que ele está com 17% de desconto. Note, ele é um fundo atualmente que possui um patrimônio de 1 bilhão e 32 milhões e o mercado está aceitando pagar apenas 857 milhões. Ele é um fundo de base R$100, mas cuja cota hoje está valendo R$ 102,84 e o mercado está aceitando pagar R$ 85,38. Tendo janeiro como referência, é um fundo que conta com mais de 88 mil cotistas. Aqui a gente vê as negociações do fundo, atualmente 85,38, mínima de 85 e máxima de 99. Então a gente vê que no último ano o fundo está bem próximo das suas mínimas. Só que em 12 de novembro de 2021, o fundo chegou a atingir uma mínima menor ainda, próximo de R$80. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100, que é o VP teórico do fundo, para a gente ver o que acontece. Como o fundo foi lançado depois da situação pandêmica, a gente não vai ver aquela depressão lá em março de 2020. Então no mês 7 de 2020... o fundo está ali orbitando próximo de R$100, já com toda a problemática do setor de lajes, final de 2020, o fundo cai ali para próximo de 95, fica mais ou menos lateralizado nessa faixa de valor, e aí a partir do mês 8 de 2021, o fundo despenca de 95 para um patamar ali próximo de 85, R$87. Novembro de 21 e dezembro de 22 foram momentos que o setor aí foi bem impactado. Então, depois dessa grande baixa de R$80, o fundo recupera, atinge ali 90 até R$95, fica um período a mais ou menos 87, esboça uma recuperação nesse período aqui, ó. Aparentemente o mercado estava virando, né? Mas aí vem o período eleitoreiro e aí o fundo despenca ali de próximo de 97, R$98, para esse patamar que ele está agora mais ou menos de R$85, sendo que 31 de janeiro no último ano foi a menor cotação do fundo aí. O que eu acredito que deve se buscar quando você investe em um fundo de tijolo? O fundo de tijolo, ele deveria fazer dois papéis. Primeiro, as cotas do fundo deveriam recompor a inflação. Com o passar do tempo, elas deveriam valorizar, porque assim como você tem uma casa, e o ideal é que com o passar do tempo essa casa valha cada vez mais, com o fundo imobiliário de tijolo, esse fenômeno não deveria acontecer. Como esse fundo ele foi lançado durante a situação pandêmica, muito provavelmente, no curto prazo, você não vai ver ele conseguindo recompor a inflação nas suas cotas. Ainda assim, ele saiu de 100 para 102 o seu valor de cota. Está longe disso aqui valer a inflação do período, mas pelo menos valorizou um pouco. Então, nesse ponto de valorização de cotas, por enquanto, você pode dar esse desconto. Agora, qual o segundo ponto que você deve buscar ao se investir no fundo de tijolo? Você deve buscar que, com o passar do tempo, o fundo consiga cada vez mais entregar mais dividendos. Assim como na vida real, o ideal é que o seu imóvel, cada vez mais você possa cobrar um valor maior, com o fundo imobiliário não pode ser diferente. Então, quando esse fundo veio ao mercado em 2020, ele estava entregando ali abaixo de 50 centavos de rendimento. Durante o ano de 2021, ele chegou ali a 50 centavos e até ultrapassou isso, próximo de mais ou menos 56 centavos. Isso permaneceu quase que durante todo o ano de 2022. Ele ficou ali 56, 57 no finalzinho do ano e agora os dois últimos rendimentos entregues foram de 61 centavos. Até então, a gente vê o fundo numa ascendente aí da entrega de rendimentos, que é outro fator que você deveria buscar em um fundo de tijolo. Esse fundo é novo, ele passou por 3 subscrições e a última ocorreu em novembro do ano passado, 2022. Como a gente viu lá antecipadamente, né? Aqui a gente vê as últimas entregas do fundo. Ele estava assentado no patamar de 56. A partir de setembro, ele aumenta o patamar para 57. E na virada do ano, tanto janeiro quanto fevereiro. Janeiro para pagar em fevereiro, né? Em fevereiro para pagar em março. Dia 28 de fevereiro foi a data base do fundo. Ele pagou no dia 7 de março. Na data, a cotação era R$ 85, o que dava um dividendo de 61 centavos e um yield de 0,71.
E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com 8% de dividend yield acumulado. Ora, com os yields que a gente vê aí, até de outros fundos de tijolo, é um yield para os outros, né? Para as outras pessoas é um yield baixo. Para mim, na minha humilde opinião, é um ótimo yield. Ainda mais com a segurança que esse fundo traz, eu não acho um yield ruim, não. Agora, para quem compra esse fundo nessa base de yield de 0,70, ele consegue ter aí um yield muito maior que esses 8. Ele vai conseguir ali ter próximo de 9% aí, tá? Então, esse yield de 8% é porque antes, ó, a cotação estava mais alta, é um fundo que é um dos que menos tem sofrido aí dos fundos de lajes, e aí ele estava entregando próximo de 0,6 aí. Aqui a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, o CAFOF detém 2% da posição do fundo, o BCA com mais quase 2%, o SNFF com mais 1,25%, e a gente vê inúmeros outros institucionais com posição no fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de mostrar aqui para vocês algumas formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. A partir de agora só vai ter 2 momentos de divulgação interna, antes eram 4, então eu reduzi pela metade, tá? E eu trago formas de apoio financeiro. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação será muito, muito bem-vinda. Outra forma de apoio é tornar-se membro dos nossos canais. O canal Amuinvest e o canal Amufiagro, eles têm um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor baratinho, mas para o nosso canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, por falar nisso, está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência aí para os membros. E eu criei, antes era um e-book e agora eu tenho 2 e-books. Introdução aos fundos imobiliários e agora introdução aos fiagros. Esses e-books aí, se você comprá-los separadamente, para o cupom de Amuinvest, cupom AMU10, você vai ter 10% de desconto até o final de março. E para o fiagro aí, com o cupom AMU20, você vai ter 20% de desconto até o final de março. E se você comprar os 2 juntos, vai ter um link aí, combo 2 em 1. A compra dos 2 juntos, no segundo, você vai ter um desconto de quase 70%. Ou seja, se você quiser comprar os 2, sai muito mais barato. E eu abordo muita informação bacana. O que é um fiagro? O conceito técnico de um fiagro? O que é um conceito técnico aí? E também tem a minha opinião com a palavra um pouco mais leve, do como que eu explico para você tentar entender um fiagro e tentar entender um fundo imobiliário. Eu explico por que eu devo investir. Como que eu compro esses ativos? Quais são os tipos de fiagros, os tipos de fundo imobiliário? Eu trouxe um estudo aqui nesse e-book aqui de fiagros sobre o dinheiro que fica parado em poupança, o impacto da inflação nos investimentos se você não investir, tá? E quais as vantagens de se investir, quais indicadores básicos que eu devo olhar, por que diversificar e até mesmo como montar uma carteira diversificada. Como que eu consigo fazer isso? Então tá aí os e-books. São valores acessíveis, baratinhos, mas que eu acho que pode colaborar muito para um investidor iniciante, até para quem tem uma certa bagagem. Mesmo que você tenha mais conhecimento, considere comprar para ajudar o canal. De novo, o valor é baratinho e pode ajudar bastante. Você pode comprar também para presentear um amigo, um parente, e de novo, né, nem que seja para ajudar o canal. Muito obrigado a todos vocês que ajudam aí, obrigado de coração. E membros, me chamam no privado que vocês têm um cupom muito grande aí, tá? De desconto. Gostaria de agradecer imensamente aos membros aí do canal, o Breno aí, que fez renovação recente, o Gil Leicrosley também que fez renovação recente, ó, são membros bem mais antigos, e agora bem recente, o Rodney Martins se tornou membro do canal. Rodney, se você estiver vendo o vídeo e quiser participar do grupo do Telegram, me manda uma mensagem lá que eu forneço o link para você aí, tá? E esse vídeo foi uma sugestão aí do Lucas. Como eu disse, os pedidos de inscritos está demorando entre 30 e 45 dias. E os de membros, eu vou gastar de 2, 3 dias, 4 dias para fazer aí para os membros. Então, o Lucas falou, amor, boa noite, faz um vídeo do PVBI, obrigado, tá aqui o vídeo solicitado. Então aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestão vem falar o seguinte, que em janeiro, o fundo entregou um rendimento no dia 31 de janeiro, comunicou 61 centavos para pagar no dia 7 de fevereiro, e geralmente esses relatórios têm um mês de defasagem, né? Gestão comercial, durante o mês de janeiro não ocorreram movimentações a carteiros locatários, dessa forma a vacância do fundo era de 0%. Prazo médio remanescente dos contratos, o ALT, né, de quase 6 anos, e durante o mês o fundo recebeu a totalidade dos recebíveis de sua carteira de recebíveis imobiliários. E não possuía qualquer inadimplência. No dia 26 de janeiro, o fundo foi notificado sobre a saída do locatário Nomura, lá do ativo FL 4440, prevista para ocorrer em julho de 2023.
Então a gestão tem trabalhado para a área, para locar a área assim que houver a desocupação. Aqui ele fala sobre a questão operacional e obras, né? Eu não vou ler isso aqui para vocês, qualquer coisa vocês pausem o vídeo aqui, dá uma olhada nisso aqui com atenção, que é interessante para quem quer se posicionar no fundo. Esse trecho aqui que ele fala também, ó, sobre sustentabilidade, eu também não vou ler. Qualquer coisa vocês pausem o fundo aqui para vocês verem o que está acontecendo no fundo aí, tá? Eu vou passar nessa parte aqui um pouco mais rápido. E aqui eu trago o seguinte, o fundo fez a aquisição aí do VLOL, ele fez uma jogada bem interessante. Eu vi uma entrevista do gestor explicando o case. E assim, eles conseguiram comprar sem alavancagem. E aí, eles vão comprar esse ativo aqui, ó, que é um AAA também, mas com cotas do próprio PVBI. Eles fizeram a subscrição, a captação de recursos, e aí o restante vai ser pago em cotas do próprio fundo PVBI. Ele fala, no dia 2 de fevereiro, o fundo divulgou fato relevante referente à aquisição do ativo Olympia Corporate, o VLOL. A Torre B sendo 24 conjuntos, os quais integram o 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º pavimentos. O preço de aquisição desses imóveis foi de 202 milhões, pagos da seguinte forma. 30 milhões, uma parcela em dinheiro, que foi paga em moeda nacional, né, no ato da lavratura da escritura, e 171 milhões, pago do mesmo ato, mediante a subscrição de cotas do fundo pelo vendedor de imóveis do Vila Olímpia. Então, eles agora receberam cotas do PVBI. O edifício possui altas especificações técnicas para o crescente portfólio do PVBI, um empreendimento de ótima qualidade e localização estratégica, inquilinos de diversos segmentos e ótima qualidade de crédito. Então o valor aqui, ó, foi de 202 milhões e essa participação que o fundo comprou representa 53% aí do imóvel. E ele pagou por metro quadrado mais de 19.500, né? 19.500. E aqui ele tem algumas certificações de qualidade aí, que eu não vou adentrar muito sobre elas, mas é um ponto positivo da qualidade do imóvel. Aqui a gente vê a linha do tempo do fundo. Então, em setembro aqui ocorre a primeira emissão, em 2020, e eles fazem aquisições aqui do FL 440, Park Tower. Eles compram depois em dezembro cotas do AAA da Red lá, eles têm esse fundo imobiliário no seu portfólio. Depois, já no ano 2021, eles fazem a aquisição do Union Faria Lima, aquisição da Torre BJK. Em setembro, eles fazem a segunda emissão aí, captam 31 milhões, setembro de 2021. E aí, agora no ano de 2022, ó, desinvestimento, eles venderam o Torre BJK. Tá? E tiveram um bom lucro, inclusive, na venda desse imóvel. Esse Torre BJK aqui foi vendido. E agora, em fevereiro de 2023, eles fazem a aquisição, a compra do VLOL. Então, eles perderam um imóvel e colocaram já outro no lugar. Aqui ainda não está com a nova composição, ainda está com o portfólio antigo. Tanto que esse Torre BJK aqui, ó, ele foi vendido, né? E ainda não entrou o VLOL aqui no lugar. Então esse fundo tinha, né? Acaba que ele vai ter que continuar tendo 4 imóveis aí. Um deles está em construção, o fundo é dono de 50% dele, por enquanto ele não está alocado, porque ele está na fase final já de construção. Ele tem o Park Tower com 100% do imóvel, o FL 440 ele tem 50%, o Union Faria Lima ele tem 50%, esse Torre BJK ele tinha 20% e vendeu, e agora ele vai ter 50% do VLOL. E além do mais, ele tem 11% das cotas do AAA da Red aí. Como é um fundo imobiliário que também só tem ativos AAA, eles compraram cotas desse fundo aí. Até então ele tinha 0% de vacância, a gente viu que vai ter uma pequena vacância num dos imóveis aí, e ele tinha, né, na data ali 16 inquilinos. Sendo que esses inquilinos devem aumentar. Acredito que lá no VLOL ele tem uma quantidade maior do que 5 inquilinos. Vai ter que esperar os próximos relatórios gerenciais para a gente ver mais sobre isso. Um ponto estratégico desse fundo, que eu acho que ele não está sofrendo muito, é porque os seus imóveis ficam ali, ó, na Faria Lima, que é teoricamente um dos lugares mais bem posicionados lá de São Paulo. Então, o Union Faria Lima fica na Faria Lima, né, como o nome diz. O FL aqui, 440, também fica na Faria Lima. O Torre BJK ficava nessa via adjacente aqui. E o Park Tower também ficava muito bem posicionado próximo à Avenida Faria Lima. Tá? E o VLOL fica nessa região aqui também. E aí o que ele mostra? Que todos os seus ativos do seu portfólio têm padrão AAA. Para ser AAA aqui, ó, AAA de qualidade, tem que ter heliporto, tem que ser com certificação LEED, tem que ser ativo assim, com as últimas tecnologias. Então, isso é um ponto muito positivo do portfólio do fundo. São os imóveis 100% em São Paulo, 100% nessa região aí, mais prêmio de São Paulo, e até por isso, o fundo não está sofrendo com vacância aí, né?
Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais algumas informações a respeito desse fundo imobiliário, agora eu trago formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nos ajudar gratuitamente. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva e ative o sino. Tudo isso que você fizer aqui é de graça, você ainda nos ajuda imensamente. Comenta aí para nós. Você já conhecia o PVBI? Você tem cotas do PVBI no seu portfólio? Você acha que o PVBI paga pouco? Ou você é igual a mim que acha que ele paga um dividendo aceitável pelo risco-retorno que ele traz? Você teria cotas de algum fundo de laje? Comenta aí para nós. Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos 2 canais secundários que a gente está tentando monetizar esses canais, chegar a 1000 inscritos. Então eu tenho um canal Mudicas, está quase chegando a 900 inscritos, e eu criei o canal MUFI-Infra para falar apenas de FII-Infra. E já está com 80 inscritos, né? Então para mim está crescendo bastante o canal MUFI-Infra. Então se você quiser ajudar, se inscreva nesses canais aí, ajuda demais. E considere nas outras plataformas, ó, os 4 canais estão presentes nas outras plataformas. Se você estiver nessas outras plataformas, siga, se inscreva, que ajuda demais o nosso trabalho. O relatório dos fundos da VBI, seja quais forem, são relatórios que, entre aspas, tá, pecam por ter informação demais. Então, é difícil trazer aqui para vocês poucas informações. Eu não consigo trazer tudo que precisaria falar do fundo. Então, se você gostar desse ativo, achar que cabe um estudo nele, é altamente recomendável que você abra o relatório do fundo e vá pesquisar sobre ele. Então, a gente vê o seguinte, ó, 50% da carteira do fundo está lá no Park Tower. O FL 440 representa mais 30. O Union Faria Lima, mais 9. O Torre BJK, que foi vendido, representava 8. E o AAA da Red, os fundos imobiliários, representam 2%. Dos inquilinos, aqui, esse seria o calcanhar de Aquiles do fundo. Aqui, ó, 50% dos inquilinos são do setor de saúde. Ele tem mais 19% de instituição financeira, 7% farmacêutico, 10% com o RMG, que é aquele, se eu não me engano, onde o Faria Lima, que deve estar em construção, e 11% de outros, e 2% é o FII aí, o AAA da Red. E aí, um ponto de atenção, se você gostar desse ativo e quiser se posicionar, é isso aqui, ó. O Prevent Senior do setor de saúde representa 50% do portfólio do fundo. E aí, isso é um risco altíssimo que você tem caso você opte por investir nesse fundo. Se você investir, você tem que estar ciente que caso esse inquilino saia, fique vago, entre inadimplência, pode afetar severamente o portfólio do fundo aí, tá? Mas tem declarações aí que a Prevent Senior, pelo contrário, ela queria era comprar o prédio lá onde ela tá presente, né? Então, aparentemente não tem previsão de um inquilino desse sair tão cedo. Então, fora a Prevent Senior, todos os outros inquilinos aí estão bem pulverizados, ó. Então esse Johnson & Johnson 7%, RMG 10%, China Construction Bank 8%, UBS 9%, diversos aí 16%, então tá bem, com os demais tá bem diversificadozinho aí. Ele tem 10% aí de renda mínima garantida, não tem contratos atípicos, todo o resto dos contratos são típicos. Os seus contratos, quando tem renovatórias aí, 60% são renovadas pelo IPCA, 29% pelo IGPM, 9% pelo INCC. E aí, aqui dá para você ter uma noção do padrão de qualidade dos inquilinos também. Então, Barclays, Cascon, Veda, UBS, Prevent Senior, essa Chinese aí. Então, tem assim, crédito agrícola. Então, tem devedores de altíssima qualidade de crédito aí, né? E aqui a gente consegue ver a DRE do fundo, demonstrativo de resultado do fundo. O fundo cobra de taxa aí de 1%, né? E se for para eu falar mal do relatório deles, é essa parte de DRE, que eu acho que ela poderia ser um pouco melhor, tá? Eu não gosto da forma como eles apresentam aí. Além do mais, eu não sei muito essas questões de taxa, eu prefiro ver na prática. Então, para mim, o máximo que eu me sinto confortável é que as despesas do fundo representem, no máximo, 15% frente às receitas. Então, em dezembro aqui, ó, pagou em janeiro, o fundo teve como despesas aí de 800 mil. E a receita foi de 21 milhões e 900 mil. Então vamos ver o que isso aqui representa frente às despesas, né? Vamos lá. 0,8 vezes 100 dividido por 21,9. Então a gente vê que as despesas do fundo aí estão representando 3,65%, o que é bem abaixo dos 15 aí, então é um ponto muito positivo aí para o fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. O que eu acho a respeito do PVBI? Para quem acompanha o canal, sabe que esse é um fundo que eu tenho no meu portfólio público e no privado, apesar de eu não mostrar minha carteira, eu também tenho na minha carteira fechada. Então é um fundo que eu gosto bastante, sei das dificuldades que o setor de lajes está enfrentando,
mas hoje seria um dos poucos fundos do setor de lajes que no atual momento teriam a capacidade mínima para você investir. Todos os outros fundos do setor aí vêm sofrendo bastante, então esse é um fundo que eu queria ter setor de lajes no meu portfólio e optei por ter esse ativo aí. Eu estou satisfeito, acho uma boa gestora, acho um bom fundo, elenquei os pontos de risco que eu vejo dentro do portfólio deles, mas estou totalmente tranquilo em relação a isso. Cuidado! O fato de eu ter esse ativo e gostar da gestora, gostar do fundo, não significa que você deva fazê-lo. Isso não significa que ele é bom e também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. As minhas impressões a respeito do fundo são essas. O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. Novamente, obrigado a vocês que apoiam de forma financeira o nosso trabalho, que apoiam também de forma gratuita o nosso trabalho aí. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando ainda vários outros slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!